Bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre criação de uma rotina ideal. Vamos destrinchar um pouquinho sobre esse assunto. Qual que é o objetivo disso que eu vou falar nesse vídeo hoje? É que você tenha mais consciência do que você tem para fazer em um dia. Todos nós, é clichê, mas é a verdade. É clichê por um motivo. Temos 24 horas no dia. Então, a gente tem que usar bem essas 24 horas que são dadas para todo mundo. E você ter consciência sobre o que você precisa fazer no seu dia, o que está englobado nessas 24 horas, é muito importante. Muitas vezes a gente vê alguém na internet falando que empreende, que cuida dos filhos, cuida da casa, não tem nenhuma ajuda. E aí você para e pensa, mas como? Como que pode dar atenção grande aos filhos, ao mesmo tempo de trabalhar por muitas horas, sendo que essa pessoa também só tem 24 horas, ela também tem que dormir, ela também tem que fazer isso. Então, eu acho que é legal, porque você parar pra pensar nessas questões, definir qual seria a sua rotina ideal. Porque às vezes, quando você olha o outro falando, pode parecer que fica 12 horas com as crianças, ou que e também trabalha 12 horas. Mas você viu que aí a conta já não fechou? Porque que horas que dorme? Entenderam esses pequenos passos? E aí eu acho que é legal criar essa rotina ideal, a sua rotina ideal, e você ter consciência. Porque também no dia a dia, às vezes você tem que cuidar de coisas de casa, você tem que se alimentar, cuidar dos básicos. E quando a gente pensa no macro, a gente esquece desses tempinhos. E acaba se frustrando no decorrer do dia a dia, porque a gente não planejou essas coisinhas que existem, que fazem parte da nossa vida. Muito bem, isso aí é um preâmbulo para a gente explicar aí de fato como criar essa rotina ideal. A ideia aqui é você pensar em uma semana que não aconteceu de nada de imprevisto. Foi uma semana perfeita, ninguém ficou doente, não surgiu nenhum imprevisto, nada. Tudo funcionou perfeitamente. Aqui você já percebe que isso é algo bem utópico, mas essa é a ideia a princípio. Criar realmente uma rotina que for ideal. Eu sugiro você fazer uma rotina de uma semana, porque normalmente entre os dias existem variações. Então, às vezes você vai deixar um dia destinado a coisas de rua, ou então outro dia destinado a esse outro ponto. Então, geralmente uma semana engloba bem as atividades de forma geral. Mas avalie o seu caso. Talvez no seu caso você vai ter uma rotina ideal mensal, ou então você vai ter duas rotinas ideais. Às vezes você trabalha de home office, uma semana sim, uma semana não. Você pode ter uma rotina ideal quando você trabalha de home office, uma rotina ideal quando você trabalha presencial. Enfim, você vai delimitar isso para sua lógica, para sua vida. E aí, nessa rotina ideal, o que você vai fazer? Você vai colocar, por exemplo, considerando uma semana. Na segunda-feira eu vou acordar tal hora, de tal hora até tal hora eu vou fazer isso, de tal hora até tal hora eu vou tomar café da manhã, de tal hora até tal hora eu vou brincar com os meus filhos, de tal hora até tal hora eu vou trocar de roupa, eu vou me arrumar, de tal hora até tal hora eu vou começar a trabalhar, depois vou fazer isso, vou parar a tal hora para almoçar. Enfim, você vai montando de fato suas 24 horas, o que você faria em cada momento do seu dia. E aí, exercita você avaliar, você pensar o que você faz realmente no dia a dia. Se você não colocar uma hora para arrumar a sua casa, para dar uma organizada geral, se na vida real você precisar fazer aquilo, você vai estar tirando esse tempo de um outro momento. Então, exercite. Olhe o que você de fato faz no dia a dia, o que tem que estar na sua rotina ideal, para que quando você for fazer esse planejamento, você de fato englobe as coisas que fazem sentido para a sua vida. E aí eu acho legal você ir pensando nessa questão da logística de uma rotina ideal durante a semana, é você pensar, por exemplo, qual horário você é mais produtivo? É quando você acorda? Então, às vezes, e você tem a possibilidade desse tempo destinar a atividades que exigem mais mentalmente, geralmente é um bom horário para isso. A parte da tarde, às vezes você já tá cansado e é mais difícil render aquela atividade que precisa muito de concentração. Às vezes você coloca mais para reuniões, que é algo mais dinâmico, você vai conversar com outras pessoas. Então pense nessa logística do dia a dia também, sabe? Se você tem filhos, que horas você vai ficar mais com eles? Vai ter uma hora que você vai estar junto, mas também organizando a casa, organizando outras atividades, e uma hora que vai ser dedicada 100% só a eles. Pense nessa logística, o que funciona melhor, o que faz mais sentido para sua vida. Uma coisa interessante, se você estiver perdido para definir essa rotina ideal, é listar primeiro tudo que
faz parte do seu dia a dia. Faz parte tomar banho, faz parte comer, faz parte sair pra fazer exercício, faz parte ficar com os filhos integralmente, faz parte... Lista tudo. E aí depois você vai colocando isso nas horas do seu dia. E uma coisa interessante também é começar a definir essa hora baseado naquelas coisas que já são padrão. Por exemplo, vou dormir tal hora. Preciso dormir tantas horas no dia, almoçar nesse horário, tomar café mais ou menos nesse horário, porque isso já vai norteando o restante. Ou então, se o seu trabalho não é flexível em termos de horário, já coloca ali aquele horário que é para o trabalho. Isso ajuda a definir, a ter uma visão ampla das horas que sobram e de como você vai lidar com elas. E aí, muito bem, lembra que eu falei que isso é o ideal? Como se não tivesse acontecendo nenhum imprevisto, tudo saiu perfeitamente correto. Mas na realidade não é isso que acontece. O ideal é diferente do real. E tudo bem, a gente já tem bem claro isso. Não é para você colocar uma autocobrança de que você tem que seguir esse planejamento à risca. Não é essa a ideia. Mas é ter um norte para onde você volta. Para onde que isso aqui está acontecendo, então eu tenho que voltar para essa logística minha aqui, que é a logística ideal. E de tempos em tempos você pode ir atualizando o que é essa rotina ideal para você. Pois bem, temos aí a rotina ideal estabelecida. Como fazer isso funcionar na prática? O que eu gosto particularmente? Quando você for definir a sua semana, você vai ajustar a sua logística ideal para o real, o mais próximo do real possível. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que no seu ideal não tá lá uma festinha do seu filho. Isso não estava englobado porque no dia a dia isso não acontece. Mas essa próxima semana vai ter. Um dia à noite vai ser essa tal festinha, e aí você já vai dormir, a rotina dele vai sair da hora, você vai dormir um pouquinho mais tarde, e aí no outro dia você vai estar mais cansado, então você não vai conseguir acordar na hora que você pensou. Já agora, vamos adaptar a sua rotina ideal para a sua rotina real. E aí planeje a sua semana com base, claro, no seu cenário ideal, mas adaptando para aquelas coisas que vão acontecendo durante a semana. Ou então, por exemplo, você viu que você já está mais cansada, que você está doente, já adapta aquilo que estava antes idealmente colocado para o que de fato é possível fazer nessa semana. E aí, crie a sua rotina da semana, que ela também provavelmente não vai ser exatamente o que de fato vai acontecer, mas vai estar mais próxima da realidade. E aí, onde eu gosto de fazer, né, essas duas rotinas? A ideal, eu gosto de colocar às vezes num papel, colocar em algum lugar, geralmente coloco num quadro perto de onde eu trabalho, que eu sempre lembro, era isso aqui que é o meu ideal, eu gosto disso. Já a rotina real, que de fato eu vou fazer cada hora, eu gosto de usar o Google Agenda. Depois eu vou fazer um outro vídeo, eu falo só sobre essa parte aí de criar uma agenda específica no Google Agenda para definir o que será a sua rotina real da semana. E é essa a ideia, é você ter essa consciência aí do das horas do seu dia, do que você vai fazer com as horas do seu dia, você ter isso claro, você ter real noção sobre as 24 horas do seu dia e como aproveitá-las bem. Não é uma forma de cobrança, mas é uma forma de te ajudar a ter constância no que importa. Quando você planeja a sua rotina ideal, você já vai levar em consideração as coisas que são mais importantes para sua vida, o que é o seu foco agora nesse momento. Afinal, o que é o seu foco provavelmente é o que você está colocando mais tempo nele. Ou então aquele tempo mais de qualidade. Então, essa criação dessa rotina te ajuda a ter mais constância, a saber que, vamos supor que uma semana bagunçou, aconteceu muita coisa, você não conseguiu seguir, mas você já tem ali o norte para onde voltar, para o que você tem que fazer para ter mais precisão nas coisas que você quer alcançar, na forma como você quer viver. Você tem aquele ponto de equilíbrio para você voltar à sua constância. Tire um tempinho para você fazer esse exercício de pensar na sua rotina ideal. Você vai ver que é interessante, é um bom exercício e te ajuda aí a ter maior controle sobre o seu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente. Eu adoro ler os comentários de vocês, as sugestões. E até o próximo vídeo.